Ok, vamos ler, meus irmãos, segundo livro das Crônicas, capítulo 28, verso 22 e verso 23, e diz assim: No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses, os reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Meus irmãos, nós temos visto aqui a respeito de alguns pensamentos que, a princípio, eles surgem dentro do campo da filosofia, só que eles vão tendo grande influência no pensamento daqueles que nunca chegaram perto da faculdade de filosofia, ou nunca nem mesmo leram qualquer livro de filosofia. Então nós estamos vendo a respeito desses pensamentos que sutilmente vão influenciando a vida, né, do povo de Deus também. Nós veremos hoje a respeito do pragmatismo, né, a respeito da filosofia ou do pensamento filosófico do pragmatismo e como isso influencia a nossa vida e a nossa igreja também. Certamente você conhece alguém que se intitula como alguém prático, alguém de atitude, né? Alguém que diz, comigo não tem conversa, tem que fazer, eu vou lá e faço, né? Eu resolvo aquilo que deve ser feito na hora. Esse negócio de conversar, de sentar, de planejar, de reunião, de pensar, de refletir, não é comigo não, o negócio é ir lá e fazer. Não sou de teoria, mas eu sou sim da prática. Então, isso daí é algo extremamente produtivo, né? Porque você vai observar pessoas que agem dessa forma e normalmente então essa pessoa ela produz muita coisa ou faz muita coisa e é visto então muito fruto daquilo que é simplesmente resultado dessa aplicação prática. E nós às vezes vemos esse tipo de pensamento dentro da igreja também, que busca algum tipo de inovação, né? E aí você vê pessoas dizendo, não, nós não somos aqui da teologia, da doutrina, da conversa, do estudo, da reunião, nós somos aqui de fazer, né? Nós somos aqui aqueles que fazem, que colocam em prática e buscam tudo aquilo que é novo, aquilo que vem inovar, para que isso então venha produzir resultados na igreja de Cristo. Talvez, meus irmãos, nem tudo aquilo que nós vemos, né, que é resultado, produz então um resultado que seja de fato positivo à luz da palavra de Deus. Nem todo fruto, ou nem todo resultado, nem todo desenvolvimento daquilo, ele de fato está dentro da palavra de Deus. Mais difícil ainda é nós avaliarmos isso quando aparentemente, né, os frutos, eles então produzem algum tipo de crescimento e algum tipo de progresso visível diante da igreja, diante daqueles que estão avaliando esse resultado. Isso daí é influência do pragmatismo. O pragmatismo, ele como um sistema filosófico, ele pensava justamente a respeito daquilo que é a aplicação prática de uma teoria. Então você tinha um grupo de filósofos aí no final do século XIX que começaram a pensar assim: se há algum pensamento, alguma teoria, ela não tem um desdobramento, prático, não é visto na prática, aquele pensamento, aquela teoria, ela deve ser rejeitada. Então, o pragmatismo tem um conceito que faz com que o instrumento de avaliação de uma teoria seja, então, o resultado prático. Se aquilo que você está falando, aquilo que você está ensinando, aquilo que você pensa, não tem, então, desdobramento em alguma coisa que é palpável, uma coisa que tem um efeito prático, aquilo dali deve ser rejeitado, porque aquilo dali não tem algum tipo de utilidade. Resumindo, então, o pensamento pragmático, ele vai ter o slogan: se funciona, é verdadeiro. Se funciona, tem validade. Se funciona, ele então pode ser levado adiante. É claro então que esse pensamento filosófico, ele vai ter então um desdobramento
na vida das pessoas de maneira corriqueira. Então você vai avaliar não por aquilo que é essencial, não por aquilo que é a teoria, por aquilo que é verdadeiro, mas você então substitui a avaliação daquilo que é verdadeiro por aquilo que é o produto disso. Então, o instrumento de avaliação será sempre o resultado, e nunca a base, nunca aqui o fundamento. A gente lê o texto aqui de Acais, e Acais funciona exatamente dessa forma. Percebam, meus irmãos, que o povo de Deus, ele foi conduzido por reis, os reis que a princípio eram os reis do povo todo, e aí foram 3 reis que estavam governando o rei de forma unificada. Quem lembra os 3 reis de Israel? Saul. Depois de Saul veio quem? Davi. E depois? O que acontece depois de Salomão? O reino se divide, né? Reino do norte, reino do sul, então que eram as tribos de Judá e ali a tribo de Benjamim. Então as outras 10 tribos então permaneceram no reino do norte. Um desses reis então, o rei do norte, era Acais. E uns irmãos que já leram aqui o livro das crônicas, vão perceber que sempre há uma avaliação desse rei. E aí vai dizer, se o rei andou ou não nos caminhos do Senhor, se fez ou não segundo aquilo que era o caminho de Davi, ou se foi um mau rei. O rei Acais foi um mau rei, não andou nos caminhos do Senhor. E perceba, meus irmãos, aqui, que a maneira como se descreve Acais é uma maneira bastante pragmática. Olha aqui, quando a gente leu, né, no verso de número 22, fala a respeito da transgressão do Senhor, da transgressão de Acais. Ô Gigi, você não vai para a sua salinha, não? Pode ir já. Nós vemos aqui no verso de número 23, que diz aqui que Acais, no meio da sua transgressão, ele tem aqui um ataque, né, dos reis Círios, dos Círios, e do povo de Deus também, ou do povo de Judá, do reino do sul. E então, ele agora diz aqui no verso de número 23, ele apresenta os sacrifícios aos deuses de Damasco, para que esses deuses, então, de Damasco, sejam, então, os deuses que venham libertá-los do rei da Assíria. Perceba aqui como ele diz, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. O que ele está pensando nesse momento? Eu estou avaliando o reino de Judá, o reino dos assírios e o reino da Síria. E eu olho para o rei da Síria, para o reino da Síria, e eu percebo então que o reino da Síria vai progredindo. E aí o que ele associa? Os deuses da Síria então são melhores que os reis assírios e o Deus de Judá, o Deus verdadeiro. Então ele, no seu coração, ele raciocina que há um tipo de ajuda desses deuses e por isso que esses deuses então devem ser adorados. O que é esse pensamento? Um pensamento pragmático. Ele se prostra diante desses deuses porque ele diz, eu quero receber a ajuda que venha do rei, dos deuses da Síria. Percebam, meus irmãos, ainda, como que a avaliação daquilo que Acais faz, ela diz a respeito do resultado diante de Deus. Final do verso 23 diz, porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Nós vemos aqui primeiro a avaliação de Acais a respeito de adorar a deuses da Síria. E depois nós vemos a avaliação do próprio Deus em relação àquilo que ele estava fazendo. Aos olhos de Acais, fazia todo sentido se prostrar diante dos deuses da Síria. Aos olhos de Deus, então, diz, isso daí é a sua ruína. Percebam, então, aqui, que a avaliação, ela é pragmática. Funcionou para eles? Eles têm o que eles querem? Então eu vou fazer aquilo que eles estão fazendo também. Só que não é assim diante de Deus.
Não é pelo resultado ou por aquilo que é aparente, mas é por aquilo que de fato é certo. Nós vemos nesse texto, então, ser descrito nesse relato que esse homem pragmático, ele então constrói a sua própria ruína por pensar de forma pragmática. Nós precisamos então, meus irmãos, perceber que de fato há uma necessidade de avaliação. Nós precisamos avaliar os nossos caminhos. Constantemente na Bíblia nós vamos perceber que Deus, ele chama o seu povo a avaliar os seus caminhos, avaliar os seus pensamentos, sondar o seu coração, sondará aquilo que eles de fato creem. Nós vemos então essa exortação ser permanente nas Escrituras. Mas sempre o fundamento dessa avaliação, ela será o próprio caminho de Deus, aquilo que Deus estabelece, para que o nosso caminho seja guiado pelo o que Deus está estabelecendo. O pensamento pragmático, ele em certo sentido, ele nos fala a respeito disso. Avalie para ver se de fato aquilo tem algum tipo de resultado. Avalie para ver se de fato aquilo produz algo que seja real, prático. O grande problema do pragmatismo é que ele então vai colocar aquilo que é o resultado final como sendo o padrão do certo e o errado. Qual é o problema disso? Quando nós então colocamos o resultado final como padrão do certo e errado, nós tendemos então a avaliar as coisas à luz do coração pecaminoso, dos desejos pecaminosos e daquilo que satisfaz esses desejos pecaminosos. Então, alguém vai avaliar, por exemplo, o seu casamento numa perspectiva pragmática. O meu marido, ele me faz sentir borboletas no estômago, né? Ele me faz sentir bem. O meu marido, é um exemplo, tá, gente? Ele me traz rosas, ele me traz flores, é romântico. Ele coloca dinheiro na minha conta todo mês para que eu vá no shopping acabo estragando meu exemplo. Ele vai no shopping e deixa eu comprar roupa à vontade, libera o cartão de crédito para mim. O meu marido, ele sempre me elogia. O meu marido, ele sempre me coloca lá em cima. O meu marido, então, ele faz que eu seja de fato alguém que me sinta bem, né? Me sinta lá em cima e me sinta realmente valorizado. O problema de avaliar o casamento nessa perspectiva é que a pessoa coloca a sua felicidade, a sua plenitude, não no objetivo do casamento, mas ele coloca a avaliação naquilo que é pessoal, naquilo que é o seu próprio interesse. Então ela não coloca, não, meu marido é um bom marido porque ele é um homem trabalhador, né? Meu marido é um bom marido porque ele é fiel. Meu marido é um bom marido porque ele teme a Deus. Meu marido é um bom marido porque de fato ele protege, cuida e guarda da nossa família. Então, sai do pensamento que é daquilo que é realmente o padrão de marido que as Escrituras colocam, para aquilo que é simplesmente o seu interesse, o seu desejo pessoal. Nós, então, como seres humanos, se nós avaliamos de acordo com o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso desejo egoísta, nós então vamos avaliar os resultados, não na perspectiva daquilo que a Bíblia diz, mas de acordo com o que eu desejo que seja. Então você vai ver, muitas vezes, relacionamentos se acabarem porque o desejo egoísta é o padrão das decisões. O desejo egoísta avalia os resultados de acordo com aquilo que é o seu próprio interesse. Então, a gente estende isso a outras coisas. Você vai, então, analisar, por exemplo, hoje em dia, a respeito da avaliação de gênero, né? Ou melhor dizendo, daquilo que é a definição de gênero. O que define um gênero hoje em dia? O que é que os irmãos acham? Se você é homem ou mulher, ou qualquer uma das mais de 40 catalogação aí de gênero. O que define? Paulo Vitor, o que você acha que define o gênero hoje? E que ela quer ser, a mente dela. O que mais? Comportamento. O que mais?
O prazer, eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer de beijar pessoas do mesmo sexo. Eu sinto prazer nisso. Então, é isso que define. Então, a pessoa faz o que ela quer, de acordo com a sua mente, com os seus desejos, de acordo com aquilo que lhe traz prazer. Então, ela vai, não, eu sou isso por causa disso. Isso daí, meus irmãos, faz com que muita gente, então, chancele as várias alternativas de gênero de acordo com aquilo que é os desejos do coração. Então, se alguma coisa traz prazer, então isso é verdadeiro. Se você sente, então, alegria nisso, então isso está certo. Tem uma frase que é muito pragmática hoje em dia. Você está feliz? Alguém que tomou uma decisão. E aí a pessoa pergunta, isso te faz bem? Você está feliz com isso? Estou. Então é isso que importa. Isso é uma frase pragmática, porque faz com que a pessoa não avalie se a sua decisão foi uma decisão baseada naquilo que Deus indicou, mas está baseada na sua própria felicidade. Então, se a pessoa sente felicidade, se divorciar da sua esposa, se casar com outro homem, e então viver a sua vida dessa forma, você está feliz? Não, estou feliz. Então está tudo bem. Então está tudo certo. Então, a avaliação é o resultado, então, se aquilo trouxe felicidade para essa pessoa. Muitas pessoas vão ter esse tipo de avaliação na criação de filhos. Né? Quando você vai criar o seu filho, você então olha para o seu filho, dá tudo o que ele quer, e você então recebe o abraço do seu filho, o carinho do seu filho. Então está dando certo. Está dando certo. Porque eu estou comprando brinquedo para o meu filho, quando eu vou conversar com ele, ele me abraça, ele então faz o que retribui aquele carinho, então eu estou indo no caminho certo. Ela avalia a criação do filho simplesmente pela quantidade ou pelo nível de carinho que ela recebe do outro. Então, quanto mais presentes eu dou, faz com que meu filho me trate cada vez mais de forma carinhosa, então está certo. Não vou dizer não nunca para o meu filho, vou dizer sempre sim. Não, nunca ele vier com algum tipo de questionamento, algum tipo de desejo, alguma vontade, algum tipo de comportamento, eu vou dizer sempre sim. Por quê? Porque dizer sempre sim para o meu filho faz com que eu tenha o carinho dele. Então eu vou dizer sim. Eu nunca vou dizer não. Então ela baseou sua criação de filhos, simplesmente em obter o carinho dos seus filhos. E isso ela faz com que ela avalie e diga, não, esse é o caminho certo. Há pessoas que se relacionam assim, no ambiente da amizade. Ela nunca contraria os amigos. Ela nunca, então, diz não para os amigos, para que ela tenha, então, o favor dos seus amigos. Quando eu tiver em momento de necessidade, eu tenho muitos amigos, então eles irão me socorrer. Ela diz sim, ajuda os outros, porque ela lá no fundo tem um interesse dela ser acudida, dela ser querida, dela ser, então, amparada pelos seus amigos em momentos de necessidade. Então, ela não se guia pela verdade que deve existir um relacionamento de amizade, de falar, de ser franco, de dizer aquilo que está acontecendo, de orientar, de dizer, é assim, o que um bom amigo faz, e você está no caminho errado, o que você está fazendo é contra o Senhor, é contra Deus, então por isso você deve se arrepender. Percebam, meus irmãos, que os nossos relacionamentos e aquilo que nós somos, baseado pelo pensamento pragmático, irá produzir nada mais que pessoas que estão interessadas nos seus próprios desejos. Acais fez exatamente isso. Os deuses da Síria estão fazendo aquilo que o povo de Damasco quer, o que eles estão pedindo, então eu vou adorar. Esse é o caminho, então eu vou fazer isso. Não importa se é errado, se é certo, se ofende a Deus ou se não ofende a Deus, eu vou fazer isso. Isso também, meus irmãos, ele é visto dentro do pensamento da igreja. Há um movimento que era um movimento de crescimento de igreja. O movimento de crescimento de igreja, ele dizia o seguinte: você pode fazer tudo o que você quiser para fazer que a igreja encha. Então você vai ver igrejas que têm as práticas mais absurdas, as práticas mais idólatras, mas o resultado é qual? Não, a igreja está cheia.
Se a igreja está enchendo, nós então vamos fazer isso também dentro da igreja. O movimento de crescimento de igreja, ele estudou igrejas, por exemplo, na África. Igrejas na África grandes, com milhares de membros. Então eles foram lá e viram as coisas que eles estavam fazendo. Então isso aqui é o que deve ser aplicado também nas demais igrejas para que haja crescimento. E aí você via, por exemplo, igrejas que tinham como estratégias de crescimento baseada no crescimento de igrejas lá nos Estados Unidos, que dizia, por exemplo, a igreja tem que ter estacionamento amplo. Se você não tiver estacionamento amplo na igreja, sua igreja não vai crescer. E aí ele falava a respeito de programas particionados na igreja, programa infantil, programa para adolescente, para isso. Então, se a igreja não tiver isso, sua igreja não vai crescer. O resultado foi que essas igrejas se distanciaram cada vez mais da pregação da palavra. E então começaram a investir em copiar modelos de crescimento de igreja. Então, se aquela igreja está fazendo tal movimento, nós vamos fazer esse movimento aqui também para crescermos como igreja. Então, o resultado final era avaliado como sendo aquilo que balizava o crescimento da igreja. Nós precisamos prestar atenção, porque muito daquilo que nós, às vezes, recebemos como críticas da igreja reformada, é justamente coisas que são avaliadas pelo pensamento de se funciona ou não, se dá resultado ou não. É possível, meus irmãos, que igrejas fiéis, elas não venham crescer como igrejas, como outras igrejas. Por exemplo, o povo de Deus, em muitos momentos, era um povo minúsculo. O povo fiel era um povo quase que imperceptível. Quando nós vemos a história de Elias, Elias está diante de Jezabel, e Jezabel diz que vai matá-lo, né? Por causa daquele episódio com os 450 profetas de Baal. E então Elias vai para o deserto, e ele chora diante de Deus, dizendo, Senhor, não ficou mais ninguém fiel. E aí Deus diz, não, ficou 7.000 que ainda não se curvaram diante de Baal. Diante do Senhor, essa igreja, ela é vista. A igreja fiel, que não se prostrou diante de Baal, essa igreja ainda era perceptível diante do Senhor. Mas diante dos homens, né, do povo de Deus, não era uma igreja perceptível. Às vezes, então, pode ser que igrejas fiéis não cresçam. Pode ser que igrejas fiéis não tenham milhares e milhares e milhares de membros. Pode ser, então, que chegue em tal momento na história da igreja, como nós vemos nas Escrituras, que a igreja quase não será perceptível. Jesus diz, nos últimos dias, o amor se esfriará. Aqueles que servem a Cristo Jesus não conseguirão nem mesmo comprar nem vender. Aqueles que seguem a Jesus, eles serão altamente perseguidos. Nos últimos tempos, igrejas grandes, que seguiram então o modelo de crescimento de igreja, não será a maneira pelo qual, de fato, elas estão validando ou não a fidelidade diante do Senhor. Pelo contrário, parece então que pelas Escrituras, o movimento de crescimento de igreja, ela aponta um movimento totalmente oposto àquilo que acontecerá com o verdadeiro povo de Deus. Parece que essa igreja vai diminuir. E ela será então minoria. E você então chorará diante do Senhor, dizendo, Senhor, mas cadê o povo de Deus? E parece que só Deus vai conseguir então identificar essa igreja, os verdadeiros fiéis do Senhor. Nós precisamos levar em bastante consideração isso, meus irmãos, porque nós vivemos sim tempos difíceis. Nós vivemos em tempos onde constantemente os princípios da palavra do Senhor, aquilo que as Escrituras dizem de forma clara, são atacados constantemente, e isso não fora da igreja, dentro da igreja. Você vai ver, por exemplo, então, pessoas que com a desculpa, não, isso é um livro antigo, não pode ser aplicado nos dias de hoje. Com essa desculpa, então, princípios extremamente claros, extremamente pertinentes para o povo de Deus, essenciais, simplesmente foram varridos no meio da igreja.
Um princípio muito claro. Culto tem que ter leitura da palavra do Senhor. Tem que ter pregação da palavra do Senhor. E você vai encontrar, então, em várias e várias igrejas, que a pregação da palavra do Senhor, ela é desprezada. Você vai ouvir revelação, profecia, você vai ver música, você vai ver coreografia, você vai ver um monte de coisa, menos a pregação e a exposição da palavra do Senhor. E é um princípio tão claro. E dentro da igreja, então, esse princípio foi retirado simplesmente pelo fato de dizer, não, tem outras coisas que atraem mais gente para a igreja. Tem outras coisas que agradam mais as pessoas. Nós precisamos, então, entender que o espírito pragmático faz, sim, com que a igreja se distancie da palavra do Senhor, fazendo com que os resultados simplesmente sejam avaliados e não a fidelidade ao Senhor. Nós somos, então, chamados nesse tempo a meditarmos a palavra do Senhor, a avaliarmos os nossos princípios, a avaliarmos a nossa conduta, avaliarmos se de fato aquilo que nós estamos fazendo agrada ao Senhor e não simplesmente aos nossos próprios interesses, para que a gente então venha se fortalecer adiante do Senhor. Aquilo que Deus deseja de nós, aquilo que Deus requer de nós, é que nós sejamos encontrados fiéis. É isso que o Senhor requer de nós. No último dia, Deus não vai querer saber dos nossos interesses pessoais, daquilo que do quanto que eu fui querido, do quanto que eu obtive resultados. Ele vai querer, você foi fiel à vocação, você foi fiel à palavra. É isso que Deus requer de nós, para que de fato nós venhamos crescer, né, como povo de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos encerrar. Ó Deus, nós reconhecemos diante do Senhor que muitas vezes a maneira pelo qual nós avaliamos as coisas estão distantes daquilo que o Senhor mesmo diz na Tua palavra. Nós não queremos nos prostrar diante de deuses falsos, nos prostrar diante daqueles que não fazem a Tua vontade, simplesmente, ó Deus, para obtermos resultados que sejam agradáveis ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a lutarmos contra a cobiça do nosso coração, o desejo do nosso coração, de nos apropriarmos daquilo que o Senhor disse que seria destruição para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes, fiéis, ainda que seja difícil, ainda que venhamos nadar contra a corrente, ainda que venhamos, ó Deus, ser um povo excluído, diferente, perseguido, que o Teu povo, ó Deus, em todos os seus relacionamentos, que o Teu povo em todas as áreas da vida venha ser fiel ao Senhor, analisar, ó Deus, aquilo que agrada a Ti, aquilo que é a vontade do Senhor. Queremos, ó Deus, em primeiro lugar, agradar a Ti, louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, fazer aquilo que traz glória ao Teu nome, para que o Senhor cresça, para que o Senhor seja evidenciado, para que o Teu nome seja exaltado. Esse é o Deus que nós oramos, pedindo no nome de Jesus. Amém.